A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza falando, nosso programa Palavras para a Alma. Eu já disse no encontro anterior que terei o maior prazer de ouvir sugestões de vocês sobre temas que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso programa. A temática do nosso trabalho é a gente sempre conversar sobre nossos temas cotidianos à luz da doutrina espírita. E é um prazer de verdade poder conversar exatamente sobre o que você precisa ouvir. Então, hoje eu escolhi um capítulo bem bacana do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. E esse capítulo, ela está conversando, claro, sobre as nossas famílias, né? Então, ela diz assim, ela está se referindo ao capítulo 14 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar pai e mãe. Então ela está esmiuçando para a gente sobre esse papel do honrar na vida da gente, que é tão difícil a gente compreender, né? Honrar quer dizer respeitar. E respeitar é uma palavra muito interessante. Respeitar vem do latim re spicere. Spicere quer dizer olhar, considerar. E o ré é a repetição, né? Então, re spicere quer dizer olhar de novo, olhar com atenção, olhar com consideração para o outro. Então, quando a gente fala respeito, significa que a gente está pedindo para que o outro olhe para a gente, olhe para as nossas necessidades, olhe para o que a gente está experimentando. Então, quando a gente diz para o outro assim, me respeita, fulano de tal, é como se a gente estivesse gritando assim, olha por onde você anda, olha para mim, olha para cá. Então, respeito é uma das necessidades afetivas que a gente tem nos relacionamentos, uma das mais importantes necessidades afetivas. Assim como o amor, assim como o reconhecimento, o respeito é um grupo muito importante de ações em que a gente mostra para o outro que a gente está percebendo a presença do outro, que a gente está olhando para o que o outro precisa. Então, se eu estou no trânsito, por exemplo, e não vejo os outros carros, ou seja, eu não levo em consideração o direito do outro também habitar o mesmo espaço urbano que eu facilmente posso desrespeitar, não é? Então, respeitar nosso pai e nossa mãe, honrar nosso pai e nossa mãe, significa olhar com consideração para o meu pai e para a minha mãe. E olhar com consideração significa eu preciso levar em consideração a história do meu pai e a história da minha mãe. Eles não são apenas aquela figura que é a minha mãe e meu pai. Além de ser minha mãe e meu pai, eles são filhos de alguém, irmãos de alguém, netos de alguém, né? Bisnetos de alguém. Sem falar nos outros laços, né? São vizinhos de alguém, são profissionais em algum lugar. Então, olhar com consideração é quando eu amplio o meu olhar e posso ver para além daquele papel que aquela pessoa estabelece comigo, para além daquele laço. Ela não é só o laço que tem comigo, né? Nós vivemos numa teia, numa web, né? Numa rede. Eu diria, não é uma networking, né? Seria uma net afetiva que a gente vive. Então, uma net loving, se a gente pudesse falar num termo cotidiano, né? Então a gente precisa pensar, honrar nosso pai e nossa mãe significa olhar com consideração. Então, eu preciso levar em consideração, não quer dizer que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu preciso levar em consideração tudo o mais que compõe quem é esse meu pai, quem é esta a minha mãe. Então a Joana de Ângeles vai dizer aqui, amar
respeitando os pais, ou seja, olhando para os meus pais de novo é olhar para eles de um outro lugar, né? Mesmo quando aparentemente não o mereçam, porque às vezes a gente acha isso, né? É impositivo da lei divina no processo da evolução do espírito que os filhos não podem desconsiderar, olha que palavra interessante, desconsiderar quer dizer desrespeitar, não é? Aqui no nosso entendimento. Porque a oportunidade do renascimento constitui uma verdadeira bênção da vida em favor da felicidade. Então, honrar nosso pai e nossa mãe significa olhar para eles, não esperando deles o que eu quero, ou o que eu preciso, ou o que eu desejo que eles sejam, mas poder olhar para eles como eles são. E apesar de tudo que tem acontecido entre nós, poder olhar para eles e dizer, valeu a pena eu ter nascido, porque vale, gente. Embora a gente às vezes tenha uma relação com a vida um pouco de desleixo, de pouco valor, a nossa vida vale muito. Primeiro porque ela não repete. Jamais você vai ter uma vida igual a essa. Nunca será mais com as mesmas pessoas nestes papéis que estas pessoas ocupam, nem mesmo você. Então, qualquer coisa que você faz nessa vida é oportunidade única, porque ela não se verifica mais da mesma maneira. Às vezes no mesmo local. Então, a vida é uma oportunidade única. E mesmo a gente entendendo que a gente nasce de novo, que a vida continua, ela continua assim, mas nós não estaremos nas mesmas posições as quais ocupamos hoje na vida dos nossos entes queridos e vice-versa. Então, a oportunidade da encarnação não é uma coisa que eu posso escolher quando eu quiser, é quando é possível. Quantos anos são necessários para que se configure a constelação familiar que eu preciso para o meu amadurecimento? É assim que se dão as reencarnações, né? A nova composição familiar, ela precisa estar numa determinada configuração para que eu possa habitar o lugar que é propício para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Ninguém nasce à revelia de qualquer maneira, não. Mesmo quando a gente fala das reencarnações automáticas, elas não se dão em qualquer lugar e de qualquer modo. É necessário alguma afinidade energética para que a gente tenha a chance de poder renascer. Quantos espíritos estão tentando renascer e não conseguem? A gestação não vai a termo, né? Existem abortos, existem abandonos, rejeições profundas. Então a gente precisa bendizer o nosso nascimento. Só de a gente ter nascido já é tudo que a gente precisa para cumprir o nosso lugar, né? Nessa grande teia da família universal que nós pertencemos. Então continua ela aqui. Os filhos devem ter em mente, quando descendentes de pais negligentes ou inescrupulosos, perversos ou cruéis, que estes pais são mais enfermos do que maus. Compreendendo que nesse lar é que se encontraram os mecanismos necessários à regularização do passado infeliz, agradecendo assim mesmo àqueles que lhes concederam a roupagem orgânica quando poderiam tê-la negado e não o fizeram. Então, ela está salientando aqui mais uma razão para que a gente possa olhar para os nossos pais com respeito, né? Que mesmo tendo sido super difícil, mesmo tendo sido uma relação extremamente tóxica, os seus pais poderiam não ter permitido que você viesse à luz. Então, só por isso, eles já precisam e já merecem ter crédito no seu coração. Essa afinidade a gente chama de, essa emoção, esse sentimento, a gente chama de gratidão. Gratidão por vocês terem dado a chance de nascer. Mesmo que você não tenha nem conhecido seus pais, mas eles lhe deram a chance de nascer. Não é tão simples assim gestar 9 meses e parir um filho. A gente precisa olhar para isso com mais compaixão, a gente precisa olhar isso de novo de um outro lugar, precisamos olhar isso com consideração. Na verdade, a gente precisa olhar com respeito e isso é honrar. Um grande abraço, amigos, até o nosso próximo encontro.
A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.